Paulo foi o único que se destacou. Mas o que é que isso aqui ensina, querido? Foi através de Paulo que todas aquelas vidas foram preservadas. Isso revela que a presença de um servo ou de uma serva de Deus é fonte de bênção para a família. Então, se há uma serva de Deus, um servo de Deus em sua família, agradeça a Deus, porque essa é fonte de bênção para seu lar. Agora, ouça a voz desse servo, dessa serva de Deus. Sabe por quê? Porque a família onde, a exemplo daquele barco, existe a presença de servos de Deus, esta família é alvo do cuidado e da proteção do Senhor em meio a qualquer tempestade. Eu vou repetir, a família onde, a exemplo daquele barco, existem servos de Deus, essa família é alvo constante do cuidado e da proteção do Senhor em meio a qualquer tempestade. Leve o Senhor para morar em sua casa. O texto vai dizer no verso 20 que eles perderam a esperança de salvação. Perder a esperança para de lutar. E foi nessa hora que Paulo chegou e lhes reacendeu a esperança. Como eu disse, não havia bússola para a navegação, que dependia do sol e das estrelas. Sem controle, daquele barco não sabia para onde estavam sendo levados, e a qualquer momento poderiam se despedaçar em uma rocha. Agora, para terminar, eu quero só trazer mais uma lição. Para terminar, eu quero trazer só mais uma lição, compartilhar só mais uma lição para você. Uma lição muito forte que aqueles homens nos ensinam. Durante todo o texto, durante todo o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que o foco daqueles homens era sempre o barco e nunca a tempestade. O foco deles era preservar o local da sua proteção. Barcos antigos, via de regra, entrava muita água. Então, durante todo o texto, eles estão manobrando, levantando vela, baixando vela, tirando água, cingindo o barco. Nos barcos, nós precisamos cuidar dele e não nos preocupar com a tempestade. Por fim, queridos, eu quero compartilhar com você um fato que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2012 e ficou gravado na minha mente. Seria engraçado se não fosse trágico, porque foi uma tragédia. Na costa da Itália, isso ficou gravado na minha mente. Na costa da Itália, navegava um barco chamado Costa Concórdia, um barco lotado de passageiros, e a maioria eram jovens e adolescentes. E de repente esse barco começou a fazer água. Chegou um momento que o comandante viu, o barco vai afundar. E aí começa-se a manobra para retirar as pessoas daquele barco. E há uma regra, há uma norma, há uma lei, que o comandante é o último a deixar o barco. Mas nesse barco havia um comandante que ficaria conhecido e que entrou para a história, conhecido como o comandante covarde.
Enquanto aqueles jovens e adolescentes se afogavam, ele, em lugar de tentar ajudar os marinheiros, ele pegou um bote e fugiu do barco. E aí as autoridades marítimas da Itália se comunicando com o barco, e aí esse áudio veio à tona, e foi esse áudio que me marcou. O pessoal lá na marinha gritando: Schettino, volte para o barco, Schettino. Várias vezes gritaram, mas aquele comandante, ele não voltou para o barco. Aquele barco afundou e 32 vidas se perderam e muitas outras ficaram feridas. Eu quero pedir a você, eu quero exortar você a convidar um comandante que nunca vai abandonar o seu barco, que nunca vai abandonar a sua família. O nome dele é Jesus Cristo. E se Jesus Cristo estiver comandando o barco da sua vida, o barco da sua família, ele nunca vai ficar à toa. Ele nunca vai ficar à deriva, porque Cristo nunca vai dar de mão da sua família. Cristo vai cingir o barco da sua família. Ele vai proteger a sua casa, a sua família. E Cristo, como comandante do barco da sua família, vai levá-la a um porto seguro. Você só precisa convidá-lo para entrar em sua vida, em sua casa, em sua família, e ele te guardará e guardará a tua família.